e pode acontecer também em pacientes jovens. Então, o importante é dar o diagnóstico, identificar essa arritmia e iniciar medicações que são essenciais para evitar, para desfazer, dissolver esse coágulo de sangue que acontece na fibrilação atrial. A cardiologia é impressionante, é linda, né? É linda. Assim, o corpo humano é algo assim absolutamente... Não dá para a gente dividir o cérebro do coração, os rins do coração. A gente é um ser indivisível. A gente se especializa no estudo de doenças de um determinado órgão, tanto eu como a doutora Márcia somos cardiologistas, mas imaginem só, você teve um paciente que foi levado, um familiar que foi levado para o pronto-socorro com um acidente vascular cerebral isquêmico, um suposto acidente vascular cerebral, um derrame cerebral, e ele chega lá e tem o diagnóstico de um derrame, de um AVC isquêmico. Ora, o que isso tem a ver com o coração? Posso te dizer que tem quase tudo a ver. Esse paciente, quando sair de lá, ele precisa da avaliação de um cardiologista. Correto, Márcia? Correto. Porque não somente nessa questão dele ter um defeito do ritmo, uma alteração do ritmo, produzindo ali esse coágulo dentro do coração e esse coágulo migrar para o cérebro, mas às vezes esse coágulo ele nem foi produzido dentro do coração. Ele foi produzido, por exemplo, lá nas veias profundas da perna. E ele veio de lá, soltou um pedaço, veio de lá, passou pelo coração e subiu. Não deveria fazer esse caminho, mas por uma alteração chamado FOP, forame oval patente, Exato. ou comunicação interatrial, ele passou do lado direito para o lado esquerdo e subiu para o cérebro através do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E a aorta e a carótida, enfim, foi para o cérebro, fechou uma artéria lá. Essa é a relação. Esse paciente, a gente chama isso de AVC criptogênico, né? Um AVC que foi gerado por um êmbolo, um coágulo que veio lá da perna, né? Esse paciente precisa ser investigado. Todo paciente que sofre um acidente vascular cerebral precisa passar por uma investigação detalhada para saber de onde veio, em algumas vezes, esse êmbolo, esse coágulo, ou ele foi gerado dentro do coração ou ele passou por ali. Por isso que a avaliação de um cardiologista é essencial. E avaliar com alguns exames, né? E os exames eles são como se fossem fotografias de vários ângulos. A gente não tem só uma fotografia, uma câmera para ver todo o coração, mas a gente tem que utilizar a nossa capacidade de conhecimento e solicitar exames que sejam necessários para fazer esse diagnóstico. Não é isso, Márcia? Exato. E assim, eu costumo dizer que a avaliação do nosso paciente ela começa quando o paciente abre a porta do consultório. Porque naquele momento que ele abre a porta do consultório, nós estamos vendo como ele anda, como ele respira. Eu já estou olhando para o pescoço, se está batendo acelerado, dizendo que tem arritmia, se ele está... Tem turgência jugular. Uma turgência, se está bem dilatada às vezes o pescoço, que é a turgência jugular, se está puxando a perna por alguma deficiência. Então, se as pernas estão com uma cor diferente, as mãos, as unhas. Então, o paciente entrou no consultório, eu já estou observando alguns detalhes. E desses detalhes, a cabeça já está trabalhando, levantando hipóteses. Por quê? Aí, a partir do momento que ele tem alguns sinais, alguns detalhes, eu vou pensando em que sinais, em que patologias, em que doenças esses sinais acontecem. Né? Aí é quando ele senta, ele vai relatar a história. Aí a gente já associa os sinais que nós vimos com a história do paciente, com o que ele vai nos contar, com a pesquisa que nós vamos fazer da família, e depois, quando ele deita para a gente examinar, aí a nossa cabeça trabalha mais para poder conseguir conciliar todas essas informações. Aí, a partir desse conjunto de informações, nós vamos selecionar os exames mais adequados para as principais hipóteses que nós vamos levantar a partir da avaliação do nosso paciente. Então, Perfeito. Realmente, a medicina ela é linda. Ela é linda nesse sentido. Então, assim, nós somos bem-aventurados, Marcos. Sim. Porque nós escolhemos uma profissão muito bela.
ser médico é uma arte, ser médico Sacerdócio. é um sacerdócio, é um comprometimento que nós temos. E é lindo. Às vezes a gente chega assim chateado, aborrecido, mas quando um paciente chega para... Olha, eu melhorei com a medicação que a senhora prescreveu. Aí então o paciente traz um pato, traz um cesto de caranguejo, traz pão, traz alguma coisa, a gente vê que aquele paciente... É a gratidão, assim. É a gratidão. Então, é uma coisa que é indescritível. Aí eu percebo assim, nossa, como eu fui feliz, como eu sou bem-aventurada, porque eu tive o discernimento de há 30 anos atrás, há 36 anos atrás, de escolher essa profissão. Entendeu? Então, às vezes, é algo que eu chego em casa com satisfação, eu deito no meu travesseiro e fico lembrando. Aquele paciente melhorou, aquele outro paciente também ficou ótimo. Quando eu faço um procedimento que eu vejo que meu paciente não ficou 100%, me entristece. Porque eu não consegui ofertar aquilo que eu tinha planejado para ele. Mas eu já estou pensando em alternativas de tratamento para que esse paciente, se ele não responder de forma adequada, o que eu vou poder fazer para melhorar a qualidade de vida dele? Perfeito. Porque a nossa vida é a melhor dádiva que nós recebemos de Deus. É verdade. É a dádiva, é a preciosidade que Deus nos deu. Então, tratar da vida, que foi uma bênção dada por Deus, realmente é maravilhoso, é lindo. Eu costumo dizer que assim, quando a gente tem essa satisfação de receber essa gratidão do paciente, isso é algo mágico, é algo que realmente inunda o nosso coração. Eu sou um cara assim, muito emotivo, então eu me emociono com a gratidão do paciente, porque eu percebo em gestos simples. Eu vou levar ali um cesto de caranguejo, como você falou, um pato. Aqui no Amazonas é muito comum, né? No Pará também, a gente receber coisas que são simples, mas que representam algo assim de uma gratidão enorme, né? No Nordeste também, né? Já que a gente está chegando aqui no Norte e Nordeste, essa gratidão em forma de alguma coisa que a pessoa pegou lá no seu quintal. Às vezes é uma fruta que ela viu crescer ali, né? E às vezes é um açaí também, que eu gosto. Açaí, é bem lembrado. E faz bem. Então, essa gratidão é enorme. Eu também comungo contigo desse amor pela medicina, da gratidão em ser médico, em poder, através da minha vida, da minha profissão, abençoar outras vidas e trazer... E na cardiologia, então, Márcia, é assim, impressionante um quanto, principalmente por essa evolução nas últimas décadas, o quanto a gente consegue alterar a história natural da doença. Altera a história natural da doença. A doença coronariana, por exemplo, é algo que há 40 anos atrás a gente tinha pouquíssimos recursos e a mortalidade era algo altíssimo. Há 50 anos atrás a mortalidade era altíssima. Hoje, através, por exemplo, da angioplastia primária, que é a abertura da artéria que está fechada no momento do infarto, na vigência do infarto, a gente consegue modificar a história natural da doença. Qual é a história natural? É a morte. Muitas vezes a sequela grave com a utilização de remédios ao longo e para o resto da vida. Então, também a história da morte súbita abortada, a história natural, a gente consegue às vezes modificar com o aparelho que você implanta lá, com o CDI, cardiodesfibrilador implantável, esse nome feio que a gente coloca na sigla CDI, modifica, porque aquela pessoa não tinha opção, ela teria outra arritmia se não se estabelecer uma outra terapia, se ele sobreviver, e ela iria a óbito ali, né? Às vezes é jovem, né? Pacientes jovens, exatamente. Muitas vezes são pacientes jovens. Então a cardiologia ela tem esse encanto da gente ser abençoado por Deus e modificar a história natural da doença. E aí, para terminar, Márcia, a gente está com